Obrigada por já estar na nossa companhia. Desse lado, fique connosco até bem perto das 4 da tarde. Aqui abordamos assuntos que dizem respeito à sua saúde e bem-estar. E na próxima hora avançamos a falar de ensaios clínicos. O estudo Morning Sky está a analisar os efeitos de um medicamento experimental para verificar se consegue melhorar de forma segura os sintomas em adultos que estão em casa com Covid-19 ligeira a moderada. É este o assunto que arranca então o programa desta segunda-feira. É nossa convidada a doutora Rosa Príncipe, diretora do Serviço de Endocrinologia e diretora do Serviço de Investigação, Epidemiologia Clínica e Saúde Pública Hospitalar da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. Falamos aqui de um assunto muito importante e que vai certamente suscitar muitas dúvidas aos nossos telespectadores, mas seria interessante e sugeria começarmos por compreendermos a importância dos ensaios clínicos. A grande importância dos ensaios clínicos é que sem investigação, sem ensaios clínicos, nós não temos fármacos novos e, portanto, a ciência não avança e as doenças que nós ainda vemos diariamente e que temos e que não têm ainda uma solução que consideramos razoável ou boa, se não houver investigação clínica, se não houver ensaios clínicos, nunca vai ter. Não é? Isso é trágico para o ser humano. Portanto, nós podemos dizer que todos os fármacos que nós tomamos atualmente, do mais simples paracetamol ao antibiótico mais complexo, passou por um ensaio clínico. Sem dúvida. O ciclo de desenvolvimento de um fármaco, que tem cerca de 10 a 15 anos, começa, regra geral, num laboratório em que algum farmacêutico descobriu alguma molécula que pode ter utilidade em alguma doença. Depois passa para estudos pré-clínicos e só depois, se verificar que pode ser interessante para essa doença, e sempre, os ensaios são sempre rigorosamente controlados, são seguidos de forma minuciosa, tanto pela Comissão de Ética, como, no caso de Portugal, pelo Infarmed, só se verificarem que, de facto, aquela molécula pode ser interessante para o ser humano, então aí avança para os ensaios clínicos no ser humano, que começa sempre aquilo que chamamos ensaio clínico de fase 1, que eu também acho que seria muito interessante falarmos, que são adultos, regra geral, saudáveis, são pessoas saudáveis que não têm nenhuma doença e que são sempre os primeiros, um grupo pequenino, altamente controlado, e que são sempre os primeiros a testar o fármaco. Quando vemos que esse fármaco é seguro, então avança-se para a fase seguinte, que é fase 2. Então, um ensaio de fase 2 já é realizado em pessoas que têm a doença da qual esse fármaco se destina a tratar, um grupo pequeno de pessoas, e também vamos ver quais são a questão da segurança, a questão se realmente é interessante para essa doença ou não, e em caso, mais uma vez, que se verifique que tudo correu bem, então aí passa-se para a fase 3, que é a maior parte dos estudos que se fazem em Portugal. Portanto, a maior parte dos estudos que se fazem em Portugal já é de fases muito tardias, então os fármacos já foram altamente testados antes. E aqui o que se pretende na fase 3 são sempre ensaios a nível mundial, ou maioritariamente a nível mundial, com um grande número de pessoas. E o que se pretende ver é, de facto, este fármaco é mais interessante para esta patologia do que ou o placebo, quando não há outro para comparar, ou do que um fármaco para a mesma doença que já exista no mercado. Então, isto é um ensaio de fase 3. E depois, quando saem para o mercado, também temos aqueles que chamamos observacionais, que é ver como é que está a correr. Portanto, já é um seguimento, aí já não se experimenta fármaco nenhum, já é mais ver o que é que está a acontecer a essa pessoa. São os estudos observacionais. Podem surgir dúvidas também em relação ao porquê de ser testado em pessoas saudáveis, em pessoas com a doença, isso compreendemos, e porquê que tem que passar por todas essas fases? O grande objetivo, claro que nós queremos tratar as doenças que precisam de tratamento, mas têm que ser tratadas com segurança. Então, o objetivo final dos ensaios clínicos é garantir que aquele fármaco é interessante para tratar aquela doença, mas que o faz de forma segura. E então começa sempre pessoas saudáveis, não é? E com doses muito pequenas, portanto, os ensaios de fase 1 são ensaios com doses muito pequenas do fármaco, para se garantir sempre, ao longo de todo o processo de desenvolvimento e quando o fármaco sai para o mercado, de que é um fármaco seguro.
Quem é que se pode propor, Sra. Doutora, a fazer estes ensaios? Eu imagino que tem que haver aqui uma colaboração entre médicos, promotores e os próprios doentes, mas e como é que pode fazê-lo, não é? Como é que uma pessoa saudável agora está a ouvir esta conversa e quer se propor a um ensaio clínico, até porque está a contribuir para todos nós, não é? Para a nossa saúde, sem dúvida. Como é que o pode fazer? Depende muito, e disse bem, depende da fase do ensaio clínico. Ensaios clínicos de fase 1, o melhor é procurar na internet. O parceiro da ULS para os ensaios clínicos é a Blue Clinical, que faz ensaios de fase 1 e, portanto, no site da Blue Clinical seguramente terão toda a informação relativamente a como é que uma pessoa saudável pode participar no ensaio clínico. Nós na ULS, nós em Matosinhos, o que fazemos é ensaios clínicos com pessoas ou já com doenças, e então a maior parte dos nossos doentes é recrutado na própria consulta. Eu sou endocrinologista, posso dizer que temos vários, mas ensaios muito interessantes, que depois também podemos falar sobre eles se quiser, e portanto, se eu tenho um ensaio que acho que pode ter benefício para aquela pessoa, é, regra geral, o próprio médico que convida a pessoa a ponderar a sua participação. A ULS de Matosinhos está agora a implementar um novo projeto ambicioso, pela primeira vez em Portugal, fazer ensaios de fase 1, mas com populações especiais. O que é que isso significa? Imagine, nós estamos agora a trabalhar com um fármaco para o lúpus, para tratar o lúpus, que já foi feito em voluntários saudáveis, correu muito bem, já foi testado em pessoas com lúpus, que também correu bem, mas o que é que acontece? Populações especiais, certo, têm a noção que o nosso fígado e o nosso rim são essenciais para limpar o nosso organismo dos fármacos e de tudo o que nós vamos tomando, certo? Portanto, uma pessoa cujo rim ou cujo fígado não funcione bem, a dose que vai precisar do fármaco provavelmente não é a mesma que uma pessoa saudável. Claro. Então, o que nós estamos agora a trabalhar é com pessoas com insuficiência hepática, com pessoas cujo fígado tem alguma patologia, ou pessoas que têm insuficiência renal, não é? Com problemas do rim, para verificarmos para verificarmos segurança também nesse medicamento para o lúpus que estamos a testar. E, portanto, há aqui várias formas, como vê, de recrutar. Também se tem passado, inicialmente, quando começámos esta jornada dos ensaios clínicos, não víamos isso, e que agora vemos, que é que somos contactados, nomeadamente, por exemplo, na oncologia, por doentes que veem na internet que está esse ensaio e que se propõem. E para percebermos, para visualizarmos todas estas etapas, imagino que cada fármaco, neste caso, é um caso, mas o doente ou a pessoa saudável toma o fármaco, faz a sua vida normalmente, vai trabalhar, não vai, ou tem ali, como nós vemos nos filmes, não é? Uma sala fechada, fica ali a ser observado. Não. Como é que é todo esse processo? Tudo isso depende do protocolo do estudo. Portanto, há estudos que requerem, imagine, 1 dia de internamento ou 2 dias de internamento. Isso é regra geral nas fases mais precoces. Regra geral nos estudos, nos ensaios clínicos que fazemos diariamente no hospital, as pessoas fazem a sua vida normal, simplesmente comprometem-se connosco. Imagina, vir uma vez por semana à consulta, portanto, têm um seguimento muito mais apertado, que muitos também consideram isso como uma vantagem. Têm que fazer todos os exames que combinamos, os eletrocardiogramas, as análises. Portanto, fazem a sua vida normal, mas dentro da vida normal têm que meter estas pequenas atitudes. Vir à consulta, tomar a medicação que combinamos. Portanto, não há uma alteração profunda da vida da pessoa, senão então é que não conseguiam participar. Ninguém queria propor-se, não é? Não era possível. Como é que é a adesão em Portugal? Os portugueses são participativos, querem ajudar? O que nós sentimos é que cada dia mais os portugueses querem participar, querem ajudar. Eu acho que é da nossa forma de ser em Portugal. Portanto, não é essa a nossa dificuldade. Mas sim, não temos tido, querem ajudar, sim. Por exemplo, numa consulta sua de endocrinologia, em que proponha um paciente, também já o conhece, não é? À partida já conhece ali o histórico clínico, principalmente, em que propõe a essa pessoa fazer o ensaio. A primeira reação é positiva? Regra geral, e isso mudou muito nos últimos 10 anos, regra geral é muito positiva. A pessoa quer compreender o que é que estamos a tratar e o que é que estamos a fazer.
O mais importante do ensaio clínico é o consentimento informado. Portanto, a pessoa tem que perceber exatamente do que é que estamos a tratar, exatamente quais são os riscos e prováveis benefícios desse ensaio clínico e depois decide em consciência se quer participar ou não. Mas dou-lhe exemplos da endocrinologia também já para imaginar a sua situação. Nós temos agora um ensaio, uma pessoa com diabetes que toma insulina, um doente insulino-tratado. Na melhor das hipóteses, se estiver só com uma insulina, faz uma injeção por dia, certo? Nós estamos a testar, neste momento, uma insulina semanal. Portanto, é propor passar de 7 injeções por dia para uma. Não acha extraordinário? É incrível, é verdade. Portanto, desde que a pessoa compreenda o que é que isso implica, é extraordinário. O mesmo se passa, por exemplo, que temos também uma grande adesão a ensaios clínicos em obesidade. Em Portugal, os fármacos para a obesidade não são acessíveis à maior parte das carteiras dos portugueses. Não são acessíveis no sentido do preço. Então, dentro de um ensaio clínico, todos esses fármacos e tudo o que é preciso para a boa adesão ao ensaio clínico é gratuito. Desde a deslocação para o hospital, os próprios fármacos. Portanto, há aí uma grande vantagem, não é? E há aqui outro retorno também, o retorno financeiro, não é? De quem se propõe a fazer um ensaio. Aí já estamos a falar de outra coisa. Isto é, o retorno depende da fase em que a pessoa está. Se estamos a falar de uma fase tardia, como destes 2 exemplos que eu lhe dei, eu tenho obesidade, vou testar um fármaco para a obesidade, e eu tenho um potencial benefício. Claro, sem dúvida. Não é? Então aí, esse é o seu retorno. É ter uma vigilância apertada, ter um acesso, imagine, são fármacos, como nós dizíamos ao início, que muitas vezes só vêm para o mercado passado 10 anos. Claro. Portanto, eu tenho acesso a uma inovação muito antes e esse consideramos que é o seu retorno. E é uma grande vantagem, claro que sim. E é uma grande vantagem. Nós, se estivermos a falar de fases precoces, aquilo que começou por dizer, um doente saudável que vai testar um fármaco, ou o nosso projeto atual em Matosinhos, uma pessoa com insuficiência hepática ou com insuficiência renal que vai tomar um fármaco para o lúpus. Não tem nenhuma vantagem direta, porque ela até ver não tem essa doença. E então aí é diferente. Nesse sentido, claro que podemos dizer que tem a grande vantagem de altruísmo, porque está a ajudar outras pessoas, uma pessoa com lúpus e que sofra do fígado, imagina o seu benefício ao saber que dose é melhor para si. De qualquer maneira, é aceite internacionalmente de que essas pessoas devem ser compensadas financeiramente pelos constrangimentos que causa a participação no ensaio. Essa compensação, que é financeira, como disse, é sempre, ou seja, nem pode ser tão pouco que a pessoa diga, mas não me compensou todo o meu envolvimento no ensaio, mas também não pode ser um valor muito alto, que se considere que a pessoa pode ser a sua motivação para participar no ensaio clínico e não ter a noção de quais são os riscos e quais são os benefícios e aceitá-los em consciência. Portanto, isso é sempre trabalhado, nomeadamente com a Comissão de Ética, para termos a certeza que os valores são adequados ao risco que aquele ensaio tem. Muito bem. Quanto tempo, em média, leva o desenvolvimento de um novo fármaco? Vai depender muito também. Depende muito, mas a média são 10 a 15 anos, com tranquilidade. E neste momento estamos a falar aqui de uma unidade, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que está muito bem representada, não é? Que tem representado muito bem Portugal, aliás, nesta questão dos ensaios clínicos. Temos feito um esforço muito grande, isso é fruto de um trabalho interno que tem sido feito nos últimos anos, não só no sentido de melhorarmos os nossos processos internos, de dinamizarmos, porque isso, para os promotores, repare, estamos aqui a falar de 10 a 15 anos, para a indústria farmacêutica que está a fazer esse ensaio, é muito importante que os hospitais sejam rápidos na concretização, ou pelo menos sejam ágeis na concretização do ensaio. E, portanto, Matosinhos fez um esforço nesse sentido. E, por outro lado, fomos criando cada vez equipas mais motivadas, e este estudo Covid e o facto de termos sido os primeiros a recrutar a nível nacional é o reflexo disso, é o reflexo de uma equipa altamente treinada e altamente motivada. E depois temos tido a população que vai ao Hospital Pedro Spano, que tem sido incansável. Ainda bem, porque é um assunto também que não é muito abordado, não é? Parece que não há muita informação sobre os ensaios clínicos, pelo menos
de uma forma comum. Quem participa neles, claro, está bem informado, claro. E se quer propor, ou então é feita a proposta da parte dos médicos, mas não é um assunto que se fala muito. Acho que ainda há falta, talvez, de informação ou das pessoas quererem saber sobre os ensaios clínicos. E eu estou de acordo. Não sei se é falta, as pessoas querem saber. Porque mesmo quando no fim nos dizem não, isso não é para mim, não me sinto confortável, mesmo aí já é raro uma pessoa dizer não quero saber. Quer saber, pode depois aceitar ou não. Eu acho que aqui temos várias questões de ainda pouca informação e também é por isso que estamos aqui as duas, para contribuir para este tema. Se nós nos compararmos com países que, do ponto de vista populacional, até são parecidos com o nosso, imagina, a Bélgica, fases precoces, nós fazemos 10% a 20% do que eles fazem. Portanto, não é uma questão de dizer Portugal é pequeno, não tem população suficiente ou não tem investigadores suficientes, não é isso. Nós estamos ainda na fase, também, como disse, de passar a palavra, de esclarecer, de as pessoas perceberem que é um tema altamente vantajoso ter acesso precoce à inovação, seja de fármacos, seja de dispositivos. E, portanto, é uma questão... É preciso tempo. Claro, e, portanto, que sim. Com ainda mais uma lá pessoa agora propor-se, não é, a ajudar as pessoas que ficam infectadas com a Covid-19. E é precisamente isso que vamos conhecer agora. O estudo Morning Sky, que está a analisar os efeitos de um medicamento experimental para verificar se consegue melhorar de forma segura os sintomas em adultos que estão em casa com Covid-19 ligeira e a moderada. O que é que nos pode contar sobre este estudo? Mais uma vez, parabéns a esta unidade local, não é? Olha, basicamente já fez o resumo. Aqui o que nós vimos ainda, eu hoje não vi os números ainda, mas ontem estávamos com 700 pessoas internadas aproximadamente, não é? 1.700 novos casos. Aqui o objetivo é, quando em Matosinhos, no hospital, diagnosticamos uma pessoa com Covid, mas essa pessoa não tem critério para ser internada, e se a equipa de investigação achar que tem critérios para entrar neste estudo, é-lhe proposto, ou seja, o objetivo é que pessoas que ao diagnóstico não tenham critérios para internamento, se acharem por conveniente, testar um fármaco que o que se propõe é diminuir a taxa de internamentos nessas pessoas. E, portanto, é isso que estamos a trabalhar. Portanto, podemos dizer que o primeiro critério é não ter de ficar internado, não é? Sim. E apresentar os sintomas comuns de quem está infectado? Tem que ter sintomatologia e tem que ter o teste positivo. Dor de cabeça, depois o estudo tem critérios sempre, como nós dizíamos, uma vez que o grande objetivo é a segurança, é no fim do estudo poder tirar conclusões, tudo no ensaio é altamente controlado. Portanto, a sintomatologia que tem que ter também é altamente selecionada. São determinados sintomas que a pessoa tem que ter e, se tiver, então pode ponderar participar neste ensaio clínico. E já há alguns resultados para já? Estamos a começar, isso só daqui a algum tempo. E a adesão aqui também das pessoas que estão infectadas é uma fase um bocadinho difícil, não é? Não só pelo receio de saber que testou positivo, pelos sintomas que às vezes podem ser um bocadinho mais graves, mas as pessoas também têm aderido bem? Têm aderido. Nem toda a gente aceitou, claro, mas isso é normal, mas sim, está a correr muito bem. E durante este estudo, que tipo de exames também é que são feitos aos infectados, pessoas que estão com a Covid-19? Olha, estudos ao Covid, vários, claro. E essa é uma das dificuldades, e depois todos os estudos que são necessários para garantirmos que a pessoa está bem e que está a correr tudo com segurança, portanto... Todos os exames, como ao costume, estudos analíticos. Isso está tudo previsto no protocolo e tudo isso é explicado ao doente em questão no momento em que se lhe propõe o estudo. E a questão da segurança é muito importante e se calhar vamos reforçar um bocadinho a segurança dos ensaios clínicos, porque é perfeitamente normal também uma pessoa até querer participar, mas ter aqui algum receio, não é? Será que este fármaco, como ainda não está testado, me vai fazer mal? O que é que pode acontecer? São dúvidas que surgem normalmente nesta primeira conversa, quando é abordada esta ideia da pessoa participar num ensaio clínico, imagino eu. Sim, sem dúvida. Essa é das grandes preocupações, claro, das pessoas. Regra geral, tudo aquilo que é conhecido sobre essa molécula está no consentimento informado e nós dizemos ao doente. Agora, nenhum estudo avança para a fase seguinte se em algum momento houver sinais importantes de que não há
de que não se consegue cumprir, de que não há segurança, de que há algum efeito adverso potencialmente muito grave. Portanto, para um ensaio clínico avançar, todas as condições têm que estar reunidas. Claro que sim. Sra. Doutora, vamos deixar este assunto agora para os nossos telespectadores. Vamos convidar os nossos telespectadores a ligarem na segunda parte, após um curtíssimo intervalo, para fazerem questões relacionadas com este assunto ou então partilharem o seu testemunho, se está desse lado a ouvir-nos e participou num ensaio clínico, ajudou a ciência e a nossa saúde a evoluir, a avançar. Pode também ligar connosco e